seu próprio Filho deu. A estrela anunciou que viria o Rei. Em Belém nasceu o Pai e o Filho tem. Vou contar uma história de amor real. Andando aqui, seu reino anunciou, milagres fez, libertando os corações, mas rejeitado foi, não puderam ver que o próprio Deus humano veio ser. Vou contar uma história de amor real. Humilhado foi na rude cruz, como sofreu meu Jesus. Sim, morreu, mas ressurgiu pra nos salvar, pra nos salvar. Santo és, digno de receber a glória e o louvor. Pra sempre eu cantarei. Grato sou, levando as minhas mãos ao Cordeiro que venceu. Pra sempre eu cantarei. Vou viver uma história de amor real. Abra por gentileza a sua Bíblia em nome de Jesus, no Evangelho escrito por Lucas, no capítulo 18, do versículo 35 ao versículo 43, em nome de Jesus, para a gente refletir no Evangelho, na palavra de Deus, para a glória de Jesus. Evangelho escrito por Lucas, capítulo 18, do versículo 35 ao 43, no nome de Jesus. A palavra do Senhor nos traz a seguinte mensagem. E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. E disseram-lhe que Jesus o Nazareno passava. Então clamou dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam-no para que se calasse. Mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que lhe o trouxessem. E chegando ele, perguntou, dizendo: Que queres que te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse: Vê, a tua fé te salvou. E logo viu e seguia-o, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Vamos juntos orar nesse momento.
Querido Deus, Pai Santo e maravilhoso, nós exaltamos o Teu nome. Deus, nós te bendizemos com alegria, porque através da sua morte na cruz, o Senhor nos salvou, o Senhor nos redimiu, Deus, o Senhor mudou a nossa vida, o Senhor, meu Deus, nos deu uma nova esperança, uma nova expectativa. O Senhor, ó Deus, agiu em nosso favor, o Senhor se moveu na nossa direção, Deus, e nós somos reconhecedores do seu infinito amor. Deus, obrigado pela oportunidade de nessa noite estar na casa do Senhor para exaltar Teu nome com alegria. Pai, obrigado por este momento, Deus, de celebração, de louvor, de exaltação, de honra e glória ao nome do Senhor, o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Deus, manifesta o Seu poder no meio de nós, nesta noite, Pai. Deus, nós queremos Te ouvir, Senhor. Nós queremos sentir a Sua doce presença. Nós queremos ser fortalecidos, Senhor, pela Sua graça, pela Sua misericórdia, pela Sua bondade, pelo Seu amor, Jesus. Querido Deus, que Tua igreja seja abençoada nessa noite, pela palavra do Senhor, pelo Seu evangelho. Ó Deus, como o Senhor já nos abençoou, através dos louvores, nos abençoe, ó Deus, nesse momento, por meio da Tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, no nome de Jesus. Glória a Deus, graças a Deus, amém. Louvado é o nome de Jesus. Graças a Deus. Queridos, o texto que nós lemos narra o episódio de Jesus com o cego de Jericó. E nesta noite nós vamos refletir sobre o que a palavra de Deus ela nos ensina acerca desse episódio. É um texto muito conhecido da maioria de nós, é um texto muito conhecido e que traz ensinamentos profundos e valiosos para a minha vida e para a sua vida. Jesus, o Senhor e Salvador da nossa vida, Ele é poderoso para transformar as nossas vidas. Assim como Ele transformou a vida do cego da cidade de Jericó, Jesus, Ele é poderoso para transformar a sua história. Jesus, Ele é poderoso para transformar a sua vida. Jesus é poderoso para agir em teu favor. Louvado seja Deus. Jesus, Ele é poderoso para manifestar a sua glória em nós, para manifestar a sua graça na nossa vida. Dois detalhes nesse texto nos chamam a atenção. O primeiro é a oração do cego de Jericó, a maneira como ele ora. Embora orar muito, orar bastante, seja bom, agradável e importante, aqui nós vemos uma oração de uma frase, mas que nela está profundos ensinamentos para a minha vida e para a sua vida. E um outro detalhe muito importante nesse texto é a resposta de Jesus à oração do cego de nascença da cidade de Jericó. Então esses dois pontos nos chamam muito a atenção e nós vamos refletir nesse episódio. Nós vamos refletir sobre esses dois pontos. A oração deste homem, olha como ele ora ao Senhor Jesus. Aconteceu que, chegando Jesus perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. E disseram-lhe: Jesus o Nazareno passava. Então clamou dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Louvado seja Deus. Essa foi a oração do cego da cidade de Jericó. Olha como ele ora ao Senhor Jesus. A primeira maneira que nós vemos aqui, a primeira característica que nós vemos na oração deste homem é que ele orou com confiança. Quando ele ouve o alvoroço, quando ele ouve o barulho, ele pergunta às pessoas o que é que estava acontecendo. As pessoas informaram ele que Jesus, o Nazareno, estava entrando na cidade dele, que Jesus, o Nazareno, estava entrando na cidade de Jericó.
O coração desse homem se enche de esperança, de tal maneira que quando ele sabe que Jesus estava passando próximo a ele, ele clama em alta voz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Bendito seja Deus. Ele ora dessa maneira, irmãos, porque ele tem confiança. Ele clamou por Jesus, não foi com palavras vãs. Ele não clamou Jesus com vãs verbalizações. Ele clamou Jesus em alta voz, porque ele viu que Jesus, de fato, era poderoso para mudar a realidade dele. Ele clamou com confiança, ele clamou com fé, ele clamou com esperança. A multidão repreende ele, mas ele continua clamando. As circunstâncias, a condição dele dizia não. Mas a fé, a confiança, a esperança em Jesus dizia sim. E ele clamava dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A multidão o repreendia, mas ele não cessava de clamar. Isso é confiança. Ele confiou de tal maneira que a circunstância não o impediu de clamar Jesus. Ele confiou de tal maneira que a condição dele não o impediu de clamar e confiar em Jesus. Ele confiou de tal maneira que a multidão, o repreendendo e o constrangendo, não fez com que a confiança dele em Jesus se abalasse. Então esse homem, ele ora com confiança, nos chama a atenção, a confiança dele ao orar a Jesus. Outro aspecto que nós podemos perceber, outro princípio que nós podemos perceber na oração desse homem é a humildade. Por que humildade? Se você olhar o texto, ele diz, se você olhar a oração dele, ele diz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A expressão tem misericórdia de mim, que o cego da cidade de Jericó usa na sua oração, é uma pessoa totalmente desprendida de justiça própria. Aqui ele não fala: Deus, eu estou clamando e o Senhor tem que me ouvir e o Senhor tem que me atender. Ele não diz: Deus, o Senhor lembra de determinadas obras que pratiquei, que me tornam merecedores do seu favor. Nada disso. Ele não diz isso para Deus. Este homem, ao clamar ao Senhor Jesus, ele clama reconhecendo que Deus não devia nada para ele. Ele clama reconhecendo que Deus não devia nada para ele. Ele clama reconhecendo que ele não era merecedor de receber o favor de Deus. Mas ainda assim ele clama porque, embora soubesse que ele não era merecedor do favor de Deus, ele clama porque ele confia no amor de Deus. Ele clama porque ele confia na bondade de Deus. Ele clama porque ele confia na graça, na misericórdia do Senhor. É uma pessoa totalmente desprendida de justiça própria. É uma pessoa totalmente desprendida da teologia da meritocracia. Ele não se apresenta diante de Deus clamando por seu próprio merecimento. Ele diz: tem misericórdia de mim, olha para a minha condição e se compadece de mim. Bendito seja Deus. Ele clama em nome de Jesus, ele não clama em seu próprio nome. É uma pessoa que ora com humildade. Este é um princípio que chama a atenção na oração desse homem. Um outro princípio que nós podemos identificar é a sabedoria. Este homem, ele orou com confiança, ele orou com humildade e ele orou a Deus com sabedoria. A expressão que ele usa na sua oração ao clamar, filho de Davi, irmãos, essa expressão, ela revela que o cego de Jericó, ele conhecia a palavra de Deus. A expressão filho de Davi revela que ele conhecia o Velho Testamento, que ele conhecia a promessa de Deus. Davi, quando estava em um determinado momento do seu reinado, Deus faz a ele uma promessa. Deus diz a Davi o seguinte: Davi, eu estabelecerei o seu trono perpetuamente.
e da sua linhagem, da sua geração, da sua semente virá o Salvador do mundo, virá o Cristo Jesus, virá o Messias, virá o Filho de Deus. Ele vai herdar o seu trono, Davi. Ele vai assentar sobre o seu trono e ele nunca será substituído. Ele reinará soberanamente, poderosamente e eternamente. Bendito seja Deus. Então, quando ele diz filho de Davi, ele está se recordando da promessa de Deus para Davi, que da linhagem de Davi viria o Cristo, o Filho de Deus. Este homem, ele conhecia, ele sabia, ele entendeu que Jesus não era um simples curandeiro, um realizador de milagres. Mais do que isso, ele vê Jesus como um rei que reina e governa para sempre. Ele vê Jesus como o Messias, ele vê Jesus como o Filho de Deus, ele vê Jesus como aquele que é poderoso para salvá-lo, para resgatá-lo, para transformar a vida dele, para mudar a história dele. Bendito seja Deus. Ele ora, irmãos e irmãs, com sabedoria. A expressão Filho de Davi revela que ele conhecia que Jesus não era uma pessoa qualquer. Ele reconhece que Jesus é da linhagem de Davi e que o poder, a honra, a glória, o domínio, a sabedoria pertencem a Ele, ao Senhor Jesus, o simples homem de Nazaré, o simples homem da Galileia, mas ali estava o Filho de Deus, ali estava o Deus encarnado, ali estava o Salvador do mundo, ali estava o Messias, ali estava o Emanuel, o Deus conosco. Bendito é o nome de Jesus. Então ele ora com sabedoria, ele diz, tu és o filho de Davi, o Senhor pode me curar, o Senhor pode mudar a minha realidade, mas eu não te olho, Jesus, apenas como alguém que pode sanar esse problema. Eu olho para o Senhor como o meu Salvador, eu olho para ti, Jesus, como o Senhor da minha vida, o Deus da minha história, a razão da minha existência, o centro da minha vida. Bendito seja Deus. É assim que ele olha para Jesus. Quando ele diz, filho de Davi, ele reconhece que Jesus não era uma pessoa qualquer. A segunda parte desse texto que nos chama muito a atenção é a resposta de Jesus. Jesus estava entrando na cidade de Jericó, ele estava passando por ali, se movendo na direção das pessoas, anunciando que o reino de Deus chegou, demonstrando amor, demonstrando bondade, demonstrando sabedoria nos seus ensinamentos, demonstrando humildade na sua submissão a Deus, à vontade do Pai. E esse Jesus, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, ao entrar na cidade de Jericó, ele para ouvir e dar atenção ao cego que clamava por ele. Jesus não foi indiferente à oração desse homem. Ele estava clamando, Jesus, filho de Davi, e Jesus não continuou o caminho como se não tivesse ninguém falando com ele. Jesus para, Jesus dá atenção, Jesus ouve o clamor deste homem. Jesus, ele responde à oração desse homem. Jesus pergunta para ele, que queres que te faça? Louvado seja Deus. Jesus atende o pedido deste cego. Quando Jesus pergunta, que queres que te faça? O cego de Jericó responde, Senhor, que eu veja. Louvado seja Deus. E Jesus Cristo, ele diz, vê, a tua fé te salvou. Louvado é o nome de Jesus. Sabe o que nós percebemos com isso, irmãos? Que Jesus, ele não é indiferente à nossa oração. Quando você clama, Jesus, ele não continua o caminho dele como se não tivesse ninguém falando com ele. Ele para te ouvir, ele para te dar atenção, ele para que você possa expressar para ele, para que você possa dizer para ele quais são as necessidades da sua alma, quais são as suas alegrias, quais são as suas angústias, quais são as suas conquistas, quais são os seus temores, quais são as suas preocupações, qual é o estado da sua alma, como você se encontra nesse momento. Jesus, ele está preocupado com isso. Jesus, ele para ouvir você e ele quer saber o que você tem a dizer. Ele quer saber o que você tem para expressar para ele.
E a Bíblia, ela diz que esse Jesus, quando ele para nos ouvir, ele não apenas nos ouve, mas ele soluciona o nosso dilema, ele soluciona o nosso problema. Este homem, ele tinha problema na sua visão, ele não enxergava e Jesus deu a vista para ele. Qual é o problema que você enfrenta? Qual é o problema que você vem lidando com ele há vários dias, há vários meses, há vários anos, os quais, quem sabe, você até pensa, será que existe solução para esse problema? Com base no Evangelho, com base na palavra de Deus, eu digo para você, sim, existe solução para o seu problema. Assim como Jesus, ele agiu em favor do cego de Jericó, Jesus, ele pode agir em seu favor. Louvado seja Deus. Jesus responde para ele dizendo, o que queres que te faça? Isso nos mostra que Jesus, irmãos, ele está o tempo todo com o desejo de nos fazer o bem. Jesus, ele está o tempo todo no objetivo de ouvir você e de atender o pedido que você faz para ele. Assim como ele pergunta para o cego de Jericó, que queres que te faça? Se Jesus perguntar para você, que queres que te faça nessa noite, você sabe o que dizer para Jesus? Quando Jesus pergunta para ele, que queres que te faça? Ele responde, Senhor, que eu veja. Quando Jesus perguntar para você, que queres que te faça? Você sabe o que dizer para Jesus? Este homem, ele disse, Senhor, que eu veja. E nós vemos um Jesus com o prazer de atender o nosso clamor. Ele mesmo falou através do profeta Jeremias, vocês me buscarão e me acharão, quando vocês me buscarem com todo o vosso coração. Jesus também disse, aquele que busca, encontra, aquele que bate, a porta se abre, aquele que pede, recebe. Louvado seja Deus. São princípios, irmãos, que a palavra de Deus nos mostra. Jesus, ele está com o desejo, com vontade de atender a minha oração, a sua oração, o nosso clamor. Louvado é o nome de Jesus. Caminhando então, queridos, para a parte final dessa reflexão, dessa mensagem, este homem, ao orar a Deus, ele orou com confiança. Amados, quando vocês se apresentarem diante de Deus, orem ao Senhor com confiança. Aquilo que você levar para a presença de Deus, creia verdadeiramente, tenha fé, tenha esperança que Ele é poderoso para agir em teu favor. Este homem, ele lutou contra a multidão, ele lutou contra a adversidade, ele lutou contra a sua própria condição, ele lutou contra as suas dúvidas e clamou, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele clamou com confiança. Então, quando você clamar ao Senhor, faça isso confiadamente. Também, quando você orar a Deus, ore com humildade. Este homem, ele falou, tem misericórdia de mim. É uma pessoa que se apresenta diante de Deus com as mãos vazias. Amados, muitas vezes, se nós nos apresentarmos diante de Deus com as mãos cheias de justiça própria, as nossas mãos estarão ocupadas com a nossa justiça própria e nos impedirá de receber o favor de Deus, que nós só podemos receber com as mãos vazias. Então, clame humildemente ao se apresentar diante de Deus, embora Deus ele sabe o que nós fazemos para Ele, para a glória dEle, quando nós nos apresentarmos diante dEle, que façamos isso humildemente. Oremos também com sabedoria. A oração deste homem foi bíblica. Ele disse, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Que eu e você, ao orarmos a Deus, que nós oremos com sabedoria. Você quer que a sua oração ela seja atendida? Peça para Deus, Deus me ensina a orar com sabedoria. Peça para Deus, Deus me ajuda a orar como convém. Espírito Santo, intercede por mim. Louvado seja Deus. Então oremos a Deus com sabedoria. Suplique a misericórdia de Jesus, confie na bondade dEle, no amor dEle, na graça e na misericórdia dEle sobre a sua vida. Ele tem prazer em se relacionar com você, Ele tem prazer em atender a sua oração. Busque ao Senhor de todo o coração.